Há mais famílias interessadas na adoção do que crianças para serem adotadas. Então, assim, por que essa conta não fecha? A França, nessa segunda-feira, dia 4 de março de 2024, saiu à frente numa atitude histórica. E o direito constitucional ao aborto foi incluído no artigo 34 da Constituição francesa. 26% dos candidatos à adoção desejam crianças brancas. Repare, inclusive, que a cor dos bebês nas fotos de campanhas pró-vida são geralmente de bebês brancos, são crianças brancas. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Mila. Eu sou escritora e facilitadora de oficinas de escrita criativa. E aqui no canal vamos falar sobre livros, sobre teorias da literatura, sobre escrita criativa, sobre feminismo e tudo mais que gira em torno desses temas que já são bem abrangentes. Então, se algum desses temas te interessa, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações a cada vídeo novo e curta esse vídeo, pois isso ajuda demais o canal a chegar mais pessoas. Você pode me encontrar também no Instagram, no @milaesgama e no Twitter, @camicausos. O vídeo de hoje é em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Eu lancei uma enquete no canal perguntando qual tema vocês queriam que eu abordasse nesse dia e entre as opções, a mais votada foi a pauta feminista hoje. E como foi esse o tema escolhido, eu resolvi começar esse vídeo com uma notícia que nos encheu de alegria e esperança essa semana. A França, nessa segunda-feira, dia 4 de março de 2024, saiu à frente numa atitude histórica. O direito ao aborto, que na França foi conquistado em 1974 através da Lei Simone Weil, ele agora é um direito constitucional. Eu não sou da área jurídica, mas eu vou tentar explicar um pouquinho o que isso significa. A Constituição tem ali as leis que são imutáveis, elas não podem ser retiradas. Existem as propostas de emenda constitucionais no Brasil, acredito que na França deve existir também. Isso porque a Constituição prevê nela mesma também a mudança, né? Já que a sociedade ela avança em muitos espaços. E o direito constitucional ao aborto foi incluído no artigo 34 da Constituição francesa. A proposta foi aprovada por 780 votos favoráveis a 72 contrários em sessão conjunta no Palácio de Versalhes, que reuniu ambas as câmaras do parlamento francês. Eram necessárias 3/5 de votos a favor para aprovação, mas a aprovação já estava evidente há tempos, até porque na França 80% dos franceses, segundo as pesquisas, são a favor do aborto. Isso surpreendeu muitas pessoas, pois até a extrema-direita francesa é em parte favorável ao aborto. O que acontece na França é que o país tem uma tradição feminista forte enraizada na cultura, mas diferente de outros países onde o feminismo é claramente uma corrente de esquerda, na França ele consegue também estar alinhado a uma política xenofóbica, antimigratória, racista, de extrema direita. Enfim, o feminismo francês é um tanto quanto questionável e o livro Um Feminismo Decolonial, da autora Françoise Verger, ele fala sobre esse feminismo elitista, que nasceu dentro de uma sociedade escravocrata, que defendia os direitos das mulheres acima do direito de igualdade racial, um feminismo apenas para as mulheres brancas, francesas, da elite. Mas quando um país, apesar desse feminismo complexo, aprova uma lei constitucional, a gente precisa comemorar, pois é uma segurança para as mulheres que, caso entre no governo alguém reacionário, o direito ao aborto ele segue intocável na Constituição. E esse direito está ali para todas as mulheres que vivem na França. Inclusive foi por causa dos últimos acontecimentos nos Estados Unidos, onde o direito ao aborto foi revogado e deixado para que os estados decidam, que houve essa mobilização para que se tornasse um direito constitucional. Eu não entendi muito bem como era o direito ao aborto nos Estados Unidos. Se alguém quiser explicar um pouco melhor nos comentários, por favor. Mas, pelo que eu entendi, ao que parece, havia uma decisão judicial que foi colocada na Constituição de que o aborto deveria ser reconhecido como direito fundamental, mas a Suprema Corte Americana, que no momento tem uma maioria de juízes conservadores e reacionários, reverteu esse julgamento que é chamado de Roe versus Wade. Foi um julgamento que havia reconhecido esse direito como fundamental na Constituição. Então, pelo que eu entendi, não houve uma lei, houve um julgamento, e os juízes na época analisaram e incluíram o julgamento como premissa para o direito constitucional, mas não havia uma lei
clara que determinava o direito fundamental ao aborto. Por favor, me corrijam aí nos comentários caso eu esteja falando aqui besteira. Foi o que eu entendi do pouco que eu li, mas realmente parece ser um assunto um pouquinho complexo. E justamente por isso, as ativistas francesas lutaram para que na França o direito estivesse em forma de lei na Constituição. A lei deve ser promulgada por Macron em forma bem simbólica na sexta-feira, dia 8 de março de 2024, o Dia Internacional das Mulheres. Das pautas feministas atuais, o aborto é uma das mais importantes, na minha opinião. Existe uma moralidade, uma religiosidade que impede que as pessoas reconheçam o aborto como um direito da mulher. Essa ideia da alma, de quando se inicia a vida, né? Do espírito, da ética, né? Ela é filosoficamente interessante, mas na prática, os custos que uma gestação não desejada tem são altíssimos. A grande maioria das pessoas que se dizem pró-vida falam para colocar para adoção, né? Mas não são necessariamente as pessoas que querem adotar as crianças. Ou se são, provavelmente o tipo de crianças que elas querem adotar não se encaixe no perfil da grande maioria das crianças à espera de adoção no Brasil, por exemplo. Só para a gente falar um pouquinho sobre adoção, né? Segundo um artigo de 13 de maio de 2023, publicado na coluna da Mariana Cocho na UOL, há mais famílias interessadas na adoção do que crianças para serem adotadas. Então, assim, por que essa conta não fecha? Prepare-se para se horrorizar comigo caso você tenha um mínimo de humanidade aí dentro de você. Eu vou citar aqui o texto da Cocho. Abre aspas. O Brasil soma hoje 33.325 pretendentes para adoção e 4.318 crianças disponíveis para serem adotadas, segundo dados do Sistema Nacional de Adoção, SNA. Há quase 8 famílias interessadas para cada criança e a procura é bem maior que a demanda. Mesmo assim, a fila de famílias que esperam pelo filho é longa, quase do mesmo tamanho da demanda. Isso acontece porque 26% dos candidatos à adoção desejam crianças brancas. 58% querem menores de 4 anos de idade. 61% não aceitam adotar irmãos. E 57% buscam crianças sem nenhuma doença, conforme o Conselho Nacional de Justiça. Fecha aspas. Em contrapartida, ela segue com mais dados. Abre aspas. Das 4.318 crianças disponíveis para adoção no Brasil, apenas 654 têm menos de 4 anos de idade, o que representa 15% do total. A grande maioria, 63%, tem mais de 6 anos de idade e 34% já são adolescentes, com 14 anos ou mais. 1.467 jovens que cresceram sem uma família. De acordo com os dados do SNA, a maioria das crianças disponíveis para adoção, 54% é parda, 28% brancas e 17% pretas. Fecha aspas. É difícil ter estômago para ler esses números, né? Eu já impediria qualquer pessoa de adotar uma criança quando essa pessoa afirmasse ali querer apenas uma criança branca. Um racismo sem tamanho que vai ser repassado para a criança adotada. A questão dos irmãos é também muito complexa, mas a das doenças é outra dessas inexplicáveis. Quando você tem um filho biológico e a criança tem uma doença, você vai ter que cuidar dessa criança, independente de como seja a sua vida, suas possibilidades financeiras. A gente mesmo, né? Eu tenho meu filho que com 3 anos de idade a gente descobriu que ele tinha anemia falciforme, a doença falciforme. Então, ele tem crises hemolíticas, né? E é bem complexo, mas é o nosso filho, a gente precisa cuidar dele, né? A criança precisa da gente. E tudo isso, para mim, isso aqui é uma questão ética muito mais séria do que a questão ética que tentam colocar e imputar numa mulher relacionada ao aborto. Mas para adotar, né? Para adotar os filhos, os pais, então, aparentemente pode escolher uma criança sem doença, com doença, né? A cor. Eu entendo que esse tipo de escolhas provavelmente seja feito justamente para que as crianças elas sofram menos possível, para que haja menos possibilidade possível de que elas sejam devolvidas, né? Mas ainda assim, imaginar pessoas deliberadamente preenchendo um formulário e deixando claro essas escolhas racistas, eugenistas até eu diria, isso me causa nojo, desprezo por essa sociedade decadente. Imagina se adota uma criança com menos de 4 anos, exigem que ela seja saudável e depois que adotam descobre alguma doença
ou a criança, acontece alguma coisa e a criança fica com alguma deficiência, né? Aí não tem como mais devolver, né? Porque depois que adota não tem como. A devolução, ela ocorre enquanto as famílias estão na fase de adaptação com as crianças. Elas ainda não foram adotadas, mas a guarda já está, né, com a família que pretende adotar a criança. Em 2020 e 2021, cerca de 8,7% das crianças nesse processo de adaptação foram devolvidas. Não encontrei dados mais recentes, eu sei que até metade de 2022 o número estava aí cerca de 2 ou 3% por aí, então um número menor, mas ainda assim essas devoluções elas têm consequências psíquicas bem sérias para as crianças que passam por isso, né? E elas desenvolvem ou passam, né, ali a ter mais dificuldade a desenvolver vínculos com as novas famílias para onde elas vão. Então vale lembrar que uma vez encerrado o processo de adaptação e a criança ser realmente adotada, uma devolução configura em abandono de incapaz. E por que eu trouxe esses dados? Para mostrar que é muito fácil na teoria a gente bradar aos 4 cantos, que é só entregar para adoção, como se fosse fácil para tantas crianças, a maioria pretas, serem adotadas nessa sociedade racista. Além disso, porque também não se leva em conta que a criança pode nascer com alguma doença, com alguma deficiência. Tudo isso não importa para essas pessoas. Importa o controle sobre o corpo da mulher. Todo esse discurso sobre aborto, no fim das contas, é o desespero incontrolável do patriarcado ante os avanços, ainda que a passos lentos, das pautas feministas. O aborto é a arma mais poderosa que eles usam contra o feminismo, pois a ideia moralista e romantizada do bebê na barriga comove a quem? As próprias mulheres. É a maneira de colocar mulheres contra outras mulheres, de fazer com que as mulheres tenham aversão ao feminismo. Enquanto as mulheres seguirem brigando entre si e entre outras minorias também, o patriarcado segue ganhando. Repare, inclusive, que a cor dos bebês nas fotos de campanhas pró-vida são geralmente de bebês brancos, são crianças brancas. Pois a humanidade ela é interpretada no inconsciente coletivo colonizado como branca, hétero, e o próprio feminismo, se não tomar cuidado, segue a mesma tendência. Então, se o aborto segue sendo uma pauta do feminismo hoje, o antirracismo, inclusive dentro do movimento feminista, é também urgente. Angela Davis ela fala, não basta ser racista, tem que ser antirracista. Justamente por isso, eu sempre bato na tecla, conheçam autoras feministas negras, né, no Brasil, Estados Unidos, África. O racismo ele precisa estar presente na pauta feminista sempre. Assim também como a questão das classes, né, ela precisa ser pauta feminista. O Dia das Mulheres ele nasce com a luta das mulheres na Revolução Russa. As operárias, as camponesas, as trabalhadoras que foram o estopim para a Revolução, que poderia ter sido um grande acontecimento para a humanidade não fosse os egos inflados e a sede de poder por parte dos homens à frente dela. Mas a questão de classe ela precisa estar atrelada ao feminismo, ser pauta feminista. E dentro de uma sociedade colonizada, nós sabemos o quanto a classe e a raça andam de mãos dadas. Entender que as reivindicações das mulheres ao redor do mundo não são as mesmas, que as reivindicações das mulheres no mesmo país, cidade, estado também não são as mesmas, é fundamental para que o feminismo não se torne apenas uma ferramenta de uma agenda de globalização. O feminismo ele precisa parar de olhar as mulheres de cima para baixo, ele precisa se horizontalizar. O feminismo ele precisa escorrer para essas margens impostas pelo capitalismo. O feminismo ele precisa entender a dinâmica dos 99%, que são as mulheres ao redor do globo, que são racializadas, que vivem na pobreza, muitas vezes mães solo, muitas vezes não héteros e muitas vezes vulneráveis por conta disso também. As mulheres camponesas, né? Não existe hoje espaço para um feminismo como esse feminismo francês, que é rude com tudo aquilo que foge da sua lógica. É rude com a mulher que amamenta. Existem mamadeiras, né? As mamadeiras são a libertação do corpo da mulher para essas feministas francesas. Um feminismo que exclui, um feminismo que limita. Bell Hooks, ela aponta bem esse feminismo da mulher branca, estudada, que reclama de ter que ficar em casa, como se ela não tivesse oportunidades nem possibilidades, enquanto a mulher preta e pobre talvez gostaria de ficar em casa, mas tem que sair para limpar a casa de mulheres brancas
brancas que escolhem ter uma vida profissional. Até porque, na maioria das vezes, essa mulher preta não teve acesso ao estudo que lhe desse outras oportunidades na vida. Ela não tem escolha desde o momento em que ela nasce preta e pobre. Olhar para o sul global, dentro de uma perspectiva decolonial, é um caminho necessário para que o feminismo ganhe a potência de ser realmente uma mola propulsora na história. Já estamos vendo a América Latina despontando nesse sentido, apesar, de haver a resistência de forças reacionárias e essas forças ainda serem muito fortes. O Chile, por exemplo, sob o governo do Boric, ele tentou passar o aborto como um direito fundamental registrado na Constituição, antes mesmo da França, mas não conseguiu, justamente por causa dessas forças reacionárias. Por outro lado, essas vozes da América Latina, elas estão ecoando pelo mundo, Nós estamos construindo a desconstrução da Europa, que simboliza esse grande poder patriarcal, aquele que queimou mulheres, acusando-as de bruxa em nome de uma religião, aquele que invadiu terras alheias, estuprou, matou mulheres, causou genocídios, Aquele que escravizou pessoas, que implantou o capitalismo e um sistema social baseado em classes divididas por raça. Então, essa Europa que segue hoje de pé na base da exploração econômica, uma forma de colonizar hoje sem colonizar, que se chama agora essa coisa de livre mercado, a gente tem que ter um feminismo que vai contra isso, Um feminismo que acha que seguir o modelo europeu de civilidade é o caminho, ele está fadado a desmoronar junto com o velho continente. E por fim, tudo que eu falei aqui se entrelaça com qualquer pauta que queiramos discutir. Violência doméstica. Estatisticamente, quem são as maiores vítimas? Feminicídio. Quem são as maiores vítimas? Morte por aborto clandestino. Maiores vítimas? Desigualdade salarial, maiores vítimas. Dificuldade de acesso à educação superior, maiores vítimas. Sim, mulheres pobres, na sua maioria negras ou mestiças. Então, resumindo, no Brasil a luta feminista precisa estar atrelada à luta de classes, à luta antirracista, de mão dadas com todas as outras minorias. Na Europa, acrescenta-se a isso a luta a favor dos imigrantes, que geralmente ganham menos pelo mesmo trabalho de uma pessoa local. Entre mulheres imigrantes e racializadas, essa disparidade só aumenta. Se você quiser acrescentar aqui algo que você acha importante e faltou aqui nesse vídeo, deixe aí embaixo nos comentários. Me conta se você gostou desse vídeo e eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo ou por aí nas redes sociais. Até lá!